que abala as crianças e adolescentes não é a separação de seus pais, mas a forma com que o casal irá lidar com essa situação em relação aos seus filhos, de uma maneira sadia ou não. Veja agora as dicas e orientações de uma especialista no assunto. Quando a gente fala em processo de separação e divórcio, o que abala as crianças e os adolescentes não é necessariamente o processo de separação, né? Não é necessariamente a separação em si ou o processo, é a forma com que esse processo é lidado. Então, de que maneira que os pais estão administrando essa separação, esse divórcio, de maneira sadia ou não. Bom, falando do desenvolvimento físico e emocional das crianças, são divididos em fases, né? Então, são as sequelas emocionais nos bebês, nas crianças de 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos, de 8 a 12 anos e nos adolescentes. Os bebês, eles não falam e eles não compreendem a situação, mas eles sentem. E que de maneira que eles vão expressar esse sentimento? Através do comportamento. Então os bebês geralmente, quando tem uma separação ou quando a mãe está muito irritada, eles tendem a chorar mais à noite. Então eles choram mais, e isso é o quê? Isso é reflexo do comportamento da mãe. Então uma mãe mais agressiva, uma mãe que está irritada, está preocupada, acabou de discutir com o pai, isso tudo acaba sendo refletido no bebê, né? Então ele fica mais inquieto. Em relação às crianças, né, de uma forma geral, o primeiro indicativo de que as coisas não estão bem é o desempenho escolar. Então a criança que diminui o seu desempenho escolar, também que fica mais agressiva na escola, tende a brigar com os colegas, é o primeiro indício, né? Aconteceu isso, já acende a luzinha vermelha que alguma coisa está errada. Algumas crianças, né, nesse processo de separação, elas tendem a regredir. O que é essa regressão? É a fala infantilizada, o xixi na cama, né, o isolamento. Isso tudo também é um reflexo do tipo de separação que está ocorrendo entre os pais. Dependendo da fase também de desenvolvimento da criança, a criança tende a se sentir culpada. Então, quando os casais se unem, né, vem de cultura e valores diferentes. Então, um dos aspectos de mais conflito entre os casais, depois que vem os filhos, é na forma de educar. Então, o pai vem de uma educação, então ele quer educar de uma maneira e a mãe entende que é de outra. Então, isso muitas vezes acaba gerando conflito. A criança pequena não entende e acaba se sentindo culpada. Então, muitas vezes, o meu papai saiu de casa, a culpa é minha, tem a ver comigo, né? As crianças maiorzinhas já conseguem ter esse discernimento, entender que muitas vezes esses conflitos não têm a ver com elas e acabam também, né, culpando o pai ou a mãe. Depende também de como a mãe e o pai vai lidar com essa situação. Como eu disse anteriormente, né, não é a separação em si, mas a forma com que essa separação é realizada que vai gerar os sintomas e as sequelas emocionais nas crianças. Já os adolescentes, as pessoas tendem a achar que os adolescentes não sofrem com a separação. Muitos casais esperam os filhos crescer para tomar essa atitude de rompimento. Então, quais são os sintomas dos adolescentes? Depressão, irritabilidade, né, desempenho também escolar baixo, muitos na faculdade, e raiva. Como os pais podem ajudar as crianças nesse processo de separação para que o desenvolvimento deles seja mais sadio, né, e não tenham sequelas emocionais no futuro? Então a primeira coisa é falar sobre o assunto, chamar e explicar que os pais estão separando e que a culpa não é da criança. Explicar que isso é um problema de adulto, problema entre eles e que a criança não tem culpa, que ela não tem nada a ver com isso.